Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus e a mensagem de Deus. Mas antes quero agradecer a vocês e agradecer a Deus, dizer que o canal está a crescer graças a vocês e dizer que Deus também está a ajudar bastante. E dizer que os irmãos estão a ficar mais claros com os temas aqui lançados. Isso é bom, isso me dá motivo de alegria e felicidade. Dizer que estou a ajudar alguns irmãos na busca e na caminhada cristã. Então, querido, mais uma vez, hoje estou aqui para responder alguma questão bíblica. Mas, querido, eu gostaria também de avisar a vocês que neste canal eu não tenho todo o equipamento, não tenho o equipamento suficiente nem para fazer os vídeos. Algumas vezes meus vídeos parecem lá com ruídos, é porque não tenho lapela de gravar com ele, não tenho microfone, né, para gravar com um som bem adequado. Então, queridos, com o andar do tempo, Deus vai prever todas as coisas e o nosso canal vai melhorar. E dizer que convide e compartilhe os vídeos para que vão mais longe. E dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente, deixe lá sempre seus likes e ajude o canal a crescer. Dizer que hoje contamos com 47 seguidores, ou seja, 48 seguidores. Isso é um motivo de louvar a Deus. Dizer que o canal está a crescer graças a Deus. Então, sem levar mais tempo, vamos diretamente ao nosso assunto. Hoje temos um tema muito especial. Tema este que vem a partir de uma questão de lá no canal. Uma irmã, ou seja, um irmão perguntou lá, ela perguntou o seguinte, dizendo que será que os salvos irão passar pela grande tribulação? Queridos, esse é um tema muito importante. Mas antes de nós entrar nesse tema, eu gostaria de introduzir aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de João 16:33, onde Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Queridos, esta mensagem, ou seja, esta palavra, são as palavras direitas do nosso Senhor. E Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Se nós somos seguidores de Cristo, nós teremos aflições. Então vamos agora para o que nos interessa. Vamos para o nosso primeiro livro de Mateus 24, no versos 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Querido, neste verso nós estamos a ver que Jesus, ele diz que haverá um tempo de grande aflição. Um tempo esse que na antiguidade não existiu. E esse tempo será um tempo de grande angústia e grande dor e de grande perseguição. Queridos, quando nós estamos a falar acerca de aflição na Bíblia, nós vamos perceber que são momentos difíceis de um ser humano, são momentos difíceis da humanidade. Então aqui Jesus, ele diz que chegará o tempo em que vocês sofrerão essas aflições. E na verdade, nós iremos sofrer bastante. E correndo também, nós podemos analisar o que dará início a esta grande tribulação. Vamos para o livro de Mateus 24. Agora nós vamos ler o verso 6 até 8. Diz assim a palavra. Mas de preferência eu gostaria de começar no verso 5 para nós podermos entender melhor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Querido, o que dará início à grande tribulação é o seguinte. Quando nós estamos a analisar esses textos, Mateus 24, no verso 5 a 6, no verso 5, 6 até o verso 7, nós vamos perceber aqui que Deus, ou seja, Jesus, ele diz para os seus discípulos que haverá um tempo em que surgirão muitos falsos profetas. E dentro desse grupo de falsos profetas, também do outro lado, irá haver o quê? Guerras, terremotos, rumores de guerra. Não, querido, nos dias atuais nós estamos a viver essas situações. E quando nós estamos a falar de falsos discípulos, ou seja, falsos profetas ou falsos cristãos, nós estamos a falar agora de milhares de pessoas hoje que pregam a mensagem de Deus, que falam a mensagem de Deus, mas não ensinam coisas corretas. Então nós estamos prestes a esse evento. E a grande tribulação irá se marcar com
a chegada do anticristo. Então, quando o anticristo ele chega, ele faz o decreto dominical, aí onde começa a grande tribulação. Então, aqui nós estamos a ver, Jesus disse que sinais da grande tribulação são essas coisas, guerra e rumores de guerra. E não só, a Bíblia também diz que um reino se levantará contra o outro e haverá o que? Pestes, terremoto, fome em vários lugares. Isso não é algo de admirar, porque nos dias atuais de hoje essas coisas têm acontecido no nosso redor. Quando nós formos a parar para pensar a população de hoje, nós vamos ver que muitas das pessoas passam fome. E não só, vamos ver também que em vários lugares, em várias regiões do mundo, ou seja, do planeta Terra, existem lugares onde que não há paz. Existem lugares onde que há guerras, onde que pessoas não estão sossegadas, onde que pessoas de manhã, de madrugada, eles correm de um lado para o outro. Isso indica que nós estamos bem perto da chegada do anticristo. E quando o anticristo chegar, ali haverá o quê? A grande tribulação. Por que haverá a grande tribulação com a chegada do anticristo? Porque com a chegada do anticristo, quando nós formos a estudar o Apocalipse, nós vamos perceber que com a chegada do anticristo, ele irá abrir, ou seja, ele irá dar um decreto dominical, onde que irá exigir e obrigar todas as pessoas a guardar o domingo. E não só também, onde que as pessoas não irão vender nem comprar. E nesse tempo, nessa época, muitas pessoas serão perseguidas. E Jesus disse que se me amares, muitos serão perseguidos a respeito do quê? De meu nome. Então, esses são os sinais que irão dar o início à grande tribulação, a chegada do anticristo. E não só também aqui, guerras e rumores de guerra, fome, pestilências e não só, terremotos em todo canto e em vários lugares. E se nós aqui também vermos, agora vamos passar para a parte essencial do nosso estudo. Por que eu comecei com a introdução do início da grande tribulação? Eu quero fazer perceber a você como que a grande tribulação irá começar. E agora vamos passar para a parte essencial do nosso tema, que é: os salvos irão passar pela grande tribulação. Queridos, antes de nós abrir alguns versos aqui, eu quero puxar você a uma reflexão. É assim, quando Jesus ele diz que no mundo tereis aflições, ele estava a deixar claro que os seus discípulos irão sofrer. E se nós formos a ver, nós vamos ver todo aquele que crê em nome de Jesus, ele passa por sofrimento e ele passa por dificuldades, e não só, passa por momentos de dor, angústia e de grande sofrimento. Olhemos para Paulo. Paulo foi um homem que foi aprisionado. Paulo foi um homem que foi maltratado, que viveu uma vida não de tanta felicidade, mas ele viveu uma vida de tanta dor e tanta angústia. Então, quando nós formos a olhar na vida deste homem, não só na vida dos outros discípulos que passaram por esta terra, nós vamos perceber que os discípulos de Jesus nunca tiveram paz. E não só, os discípulos de Jesus foram perseguidos durante 3 anos e meio. E durante esse período todo, os discípulos de Jesus, eles foram mortos. Então, a grande coisa é, os salvos irão passar pela grande tribulação. Queridos, nós vamos abrir o livro de Mateus. Estamos a estudar agora o livro de Mateus 24. Agora nós vamos ler o versos 9 e vamos entender por detalhes. A Bíblia diz: e não vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Aqui claramente Jesus ele explica acerca dos salvos. Ele fala para seus discípulos. Então, um exemplo também para nós. Se nós amarmos a Deus e se nós amarmos a Jesus profundamente e do nosso coração, Jesus disse que vocês serão perseguidos, serão colocados nas prisões. E não só, o povo, ou seja, o mundo irá odiar vocês. Por que o mundo irá nos odiar? Porque nós somos a luz do mundo. E a Bíblia diz que não pode haver união entre a treva e a luz. Então, eis a razão que as trevas seguem a luz. Então, neste verso, nós estamos a perceber que os discípulos de Jesus, ou seja, os salvos de Jesus, eles serão perseguidos. Então, os salvos serão perseguidos. E os salvos irão passar pela grande tribulação. Isso por quê? Porque a grande tribulação, quando nós formos a estudar profundamente, a grande tribulação é o momento da provação, em que nós iremos sendo provados da nossa fé. E não só, iremos sendo provados a nossa experiência com Deus e as nossas capacidades, e não só a nossa fé. Então aqui Jesus ele diz que os salvos irão passar pela grande tribulação. E se nós formos a ler agora o verso 10, diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se
aborrecerão. Queridos, esse verso é um verso triste que eu encontro aqui. Por que eu digo que é um verso triste? É um verso triste por quê? Porque nesta altura da grande tribulação, os salvos, aqueles que são salvos, aqueles que já foram salvos, em nome de Jesus, eles irão se escandalizar. O se escandalizar é que a Bíblia aqui se refere é de voltar atrás, deixar de acreditar aquilo que o povo acreditava. E não, é isso que a Bíblia diz, que eles irão se escandalizar. E a Bíblia acrescenta mais dizendo que irão se trair uns aos outros, irão se odiar. Nesse momento da grande tribulação, da grande perseguição, as pessoas irão se trair uns aos outros. E não só, as pessoas também irão se odiar. Eu, sendo um homem cristão, conhecendo também alguém, eu irei trair essa pessoa. Eu irei trair a Jesus. E não só irei abandonar a minha fé. E não, Jesus disse que nesse tempo muitos irão se escandalizar. Esses que irão se escandalizar são exatamente os escolhidos de Deus. E se nós formos ver agora o verso 11, diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, aqui nós estamos a ver que nesse período o anticristo estará a reinar. E sendo ele estar a reinar, haverá também o falso profeta que estará com ele. Então, dentro destes grandes poderes, o anticristo e o falso profeta reinando juntos, haverá uma conexão. E dentro desta conexão, os dois, então, e aqui a Bíblia diz que eles enganarão a muitos. E até a Bíblia acrescenta dizendo que até possivelmente os escolhidos de Deus. Então, nessa época, muitos abandonarão a sua fé. E eles, abandonando a sua fé, eles irão voltando às fábulas. Irão voltar ao quê? A acreditar nas mentiras do diabo. E não só, irão acreditar nas mentiras da besta e do falso profeta. Então, queridos, e nesse tempo também da grande tribulação, nós vamos ver uma coisa muito triste agora que nós vamos ler aqui. É o seguinte: no período da grande tribulação, o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo em que hoje nós estamos aqui habitando nesta terra, não haverá mais amor. O que apenas haverá será o ódio um para com os outros. Podemos ler isso no livro de Mateus 24, no versos 10 até 12. Diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nesse texto nós estamos a ver que as pessoas irão se trair. Se nós estamos a falar que as pessoas irão se trair, estamos a ver que não haverá mais amor. Porque se eu tenho amor com meu irmão, eu não posso trair a ele. Olhamos para o discípulo de Jesus, o Judas Iscariote, ele não amou a Jesus profundamente. Porque se Judas amasse a Jesus profundamente, ele não iria trair a Jesus. E ele não poderia o vender. Então, aqui nós estamos a ver que nesse tempo as pessoas irão se trair uns aos outros. Isso por quê? Porque não haverá mais amor neste mundo, ou seja, nesta terra. E o verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Querido, que coisa mais triste que nós encontramos. A Bíblia diz que os salvos, quando eles estarem a fugir de um lado para os outros, aqueles que tiverem direção do conhecimento para onde os salvos estão, eles irão atrair eles, irão vender, irão denunciar os salvos. E os salvos serão perseguidos, serão maltratados, serão aprisionados e serão mortos. Serão espalhados o corpo do salvo em todas as ruas. Momento triste esse da grande tribulação. E aqui a Bíblia acrescenta dizendo que nesse tempo, por o pecado se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando estamos a falar aqui o amor de muitos se esfriará, estamos a falar daquele amor profundo. Ninguém mais irá amar ao outro. E não só, muitos abandonarão a sua fé. E este é o friamento da fé e do amor a Deus e não só amor ao próximo. Então aqui nós estamos a ver também que o amor de mundo se esfriará. Então, quando nós estamos a estudar acerca desse tema da grande tribulação, nós devemos levar em conta o que Jesus falou acerca dos seus discípulos, para seus discípulos, acerca desse tema. Ele diz o seguinte no livro de Mateus 24, no verso 13. Ele diz o seguinte: mas aqueles que preservarem até o fim serão salvos. Querido, a mensagem é dura, é triste, mas nós temos esperança. Jesus, ele nos deu a esperança. Ele diz que sede forte e fiéis na minha palavra até a morte. Então aqui Jesus, ele diz, no momento da grande tribulação, aquele que perseverar, aquele que ir até o fim, esse será salvo. E não importa que eu e você, se nós passarmos
por este período, por este momento da grande tribulação, tenhamos a fé, a esperança e a coragem. E não deixar de fora que naquela altura, naquele momento, Deus estará conosco. Estando Deus ao nosso lado, o Espírito Santo de Deus estará sobre nós. O Espírito Santo de Deus estará a trabalhar em nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas mentes, de modo que nós tenhamos a coragem e de modo que nós possamos sendo capacitados dia após dia, de modo que nós possamos lutar, vencer a grande tribulação. Então Jesus ele dá uma esperança no final de tudo, explicando ele a seus discípulos que a grande tribulação será um momento de sofrimento. Então Jesus ele termina dando a esperança. Ele diz que aquele que perseverar até o fim, ou seja, em outras versões diz, aquele que resistir até o fim, esse será salvo. Nós já vimos aqui que muitos irão abandonar a sua fé, muitos irão desistir de seguir a Jesus, e nesse momento muitos irão negar a Jesus em suas vidas, como Pedro negou. Então aqui também nós estamos a ver que Jesus ele diz que por mais que vocês passem por tudo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se nós formos a ler o livro de Hebreus, nós vamos perceber um detalhe também muito importante, que Jesus ele disse a seu discípulo, ou seja, o que Jesus ele fala aqui, Hebreus 10, no versos 36 até 37. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Queridos, nós estamos a ver que no momento da grande tribulação, nós somos chamados a ter o que? Paciência. Ter paciência e a resistir. A resistência irá nos fazer com que nós possamos esperar o nosso Salvador. E não só. A Bíblia aqui ultima dizendo que aquilo que foi dada como a promessa da volta de Cristo para o livramento da igreja não tardará, cedo virá. Então aqui a Bíblia diz que nós devemos ter um pouquinho de paciência e devemos esperar no tempo de Deus, devemos resistir, devemos ter a fé, devemos orar todos os momentos para que o Espírito Santo possa nos capacitar de modo que nós possamos vencer aquele momento. Então, o Hebreus 10, 36 a 37, ele nos chama a paciência. E se nós formos a ver o Hebreus 10, agora no 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus diz, aquele que é justo, ele vai viver por quê? Por fé. Fé e esperança. Esperança e o amor. O amor e a paciência. Então aqui, Jesus ele diz que nós devemos buscar o quê? A fé, o amor, a paciência e a esperança. Porque se nós temos a fé, nós temos a esperança. Se nós temos a fé, nós temos a paciência. E se nós temos a paciência, nós temos o amor. Então a Bíblia aqui ele nos chama a atenção dizendo que o justo viverá pela fé. Então se nós temos a fé em Cristo, nós iremos resistir. E a Bíblia diz que aquele que recuar, ou seja, aquele que desistir, a minha alma não tem prazer nele. Jesus diz que na sua palavra que dentro desta grande tribulação, aquele que recuar, aquele que voltar atrás, que se renunciar, que negar a Cristo, Jesus não terá prazer nele. Então o que nos importa é o quê? É lutarmos, irmos a Jesus todos os momentos, todos os dias. E agora eu quero dar a você a mensagem mais linda que nós encontramos na Bíblia. Sabe, querido, é assim, quando o povo de Deus sofre, Deus não fica do lado, ou seja, Deus não assiste, Deus não fica de braços cruzados. Deus age por intermédio do seu povo. Agora nós vamos ver aqui o socorro divino de Deus, ou seja, nós vamos ver o agir de Deus pelo seu povo durante o período da grande tribulação. Confira comigo aí o livro de Mateus 24 e nós vamos ler o versos nós vamos ler o verso 29, 30 até 31. Diz assim a palavra de Deus: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Querido, nós estamos a ver aqui no verso 30, Deus começar a agir no meio da grande tribulação. Deus irá dar um livramento a seu povo. Por isso eu e você não devemos ter medo da grande tribulação, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus é o nosso Deus do impossível. Deus vai nos guiar e Deus vai nos proteger.
E aquele diz que, e depois daqueles dias, ou seja, ao decorrer da grande tribulação, Deus vai agir por intermédio do seu povo. Veja o que a Bíblia diz: o sol se escurecerá e a lua não dará mais o seu brilho. E nós vamos ver que Deus vai começar a agir por intermédio do seu povo, porque Deus vai ver e Deus vai assistir o sofrimento, a angústia e a suplica dos seus salvos. E não, Deus vai agir por seu povo. E no 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então aqui nós estamos a ver que Deus, ele vai ajuntar os seus filhos. E naquele dia, naquele momento, quando Deus ajuntar os seus filhos, Deus vai colher os seus filhos para onde? Para o reino do céu, onde nós não iremos mais passar por essas coisas, por essa grande tribulação, por esse sofrimento. E no 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui nós estamos a ver que Jesus, ele virá livrar o seu povo, mas ele não virá assim. Ele virá com poder e grande glória. Então, querido, o que nos importa agora é: não temamos a grande tribulação, mas nós devemos manter a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança. E Jesus, ele nos dá ele nos dá aqui uma grande promessa. E diz assim no Apocalipse 21, 3 a 4: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitaram, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e serão o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. A grande promessa de Jesus. Jesus, ele diz que naquele grande dia vocês sofrerão, mas eu estarei perto para vos livrar. E não só. Depois do livramento de Deus, Deus irá levar a sua igreja para o reino do céu. E quando nós estivermos lá no reino do céu, Deus enxugará todas as nossas lágrimas. E Deus irá tirar de nós todo o sofrimento, toda a dor. E nós não seremos mais pessoas mortais, mas seremos pessoas imortais, porque Deus irá glorificar o nosso corpo. Então, querido, não tenha medo da grande tribulação. Há um Deus no controle de tudo. O que nós devemos fazer é orar, é ir a Deus, pedir a Deus para que Deus possa aumentar a nossa fé cada dia, cada hora, e que a nossa paciência, a nossa esperança possa vir de Deus. Tenhamos a esperança e a paciência, assim como Jó teve naquela grande enfermidade, mas Jó, ele teve a fé, manteve a fé, e ele teve a esperança e manteve a esperança. Querido, eu e você não podemos ter medo da grande tribulação. E eu vou resumir aqui e vou concluir para você. Os salvos irão passar pela grande tribulação, mas não tenha medo. Deus estará com você aonde for e aonde estiver. Deus estará consigo, te observando, e Deus estará do seu lado, lutando e guardando você. Então, se você gostou do vídeo que nós se você gostou do vídeo aqui, então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe o vídeo. E não se esqueça, querido, espalhe a mensagem de Deus, pois essa é a nossa tarefa. E se você aprendeu algo novo a partir deste vídeo, neste grande tema, então, por favor, deixe lá nos comentários o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Então eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Então eu vou me despedir aqui com um beijo. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir.